Boa tarde, filhos e filhas de Deus, Pai seja convosco. Hoje eu venho trazer mais uma palavra abençoada para a vida de vocês, que vocês venham refletir essa passagem de hoje, que ela venha falar grandiosamente no coração de vocês em nome de Jesus. Antes de eu estar iniciando a passagem de hoje, não se esqueça, quem estiver assistindo pelo meu canal do YouTube, deixe o seu like, se inscreva no canal quem ainda não se inscreveu, quem ainda não é inscrito, e ative o sininho de notificação para todas as vezes que eu postar novos vídeos no meu canal, vocês possam estar sendo avisados pelo canal do YouTube. Vamos orar aqui neste momento para que a presença do Senhor venha ser grandiosa aqui neste momento, para que a palavra que o Senhor vem trazer para os nossos corações venha germinar, venha criar semente, para que a palavra do Senhor ela venha fazer mudança na nossa vida. Então, quem puder fechar os seus olhos, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, esse que eu agradeço, Senhor, por mais um dia de vida, meu Pai, por mais uma oportunidade, Senhor, de estar trazendo a sua palavra aqui neste momento, meu Pai. Senhor, eu lhe peço, meu Pai, que o Espírito Santo, meu Pai, ele venha falar neste momento, ele venha me usar, meu Pai, neste momento, para estar trazendo uma palavra abençoada para essas pessoas que estão assistindo esse vídeo, meu Pai. Senhor, que essa palavra de hoje que vai ser ministrada, meu Pai, que essa palavra venha ser bênção na vida de muitas pessoas. Que essa palavra, meu Pai, venha ser uma válvula de escape para muitas pessoas que estão precisando de uma palavra de bênção neste momento. Meu Pai, que essa palavra venha tocar no coração de cada um, meu Pai. De cada um, meu Pai. E essa palavra vem trazer mudança na vida dessas pessoas, meu Pai. Porque sabemos, meu Pai, que a sua palavra, ela nos traz um refrigério na nossa alma. Então eu lhe peço, Senhor, eu lhe peço que a sua presença venha estar grandiosamente aqui nesse lugar, meu Pai. Eu lhe peço, meu Pai, que o Senhor venha reinar aqui neste momento, meu Pai. Que o Senhor venha encher, meu Pai, encher de toda a tua glória, de todo o seu espírito, meu Pai. Que o Senhor venha encher, meu Pai, de todo o teu amor, meu Pai. Porque cremos que o Senhor é aquele que nos guarda, aquele que nos protege. Então eu lhe peço, meu Pai, que a sua palavra venha ser grandiosa aqui nesse momento, em nome de Jesus. É que eu lhe peço, e em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço. Amém. Glória a Deus. Vamos para a passagem de hoje. O tema da passagem de hoje é o sonho de José, que é Gênesis capítulo 37, versículo 1 ao 10. Quem puder abrir sua Bíblia e acompanhar. Quem não puder, eu vou estar fazendo leitura aqui neste momento. Vamos para mais uma passagem abençoada de hoje. Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Esta história de família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com os seus irmãos. Ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zipa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gosta mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que qualquer outro filho, odiaram e não conseguiram falar com ele amigavelmente. Uma certa vez José teve um sonho, e quando contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouça os meus sonhos que eu tive, disse. Estavam amarrando um feixe de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou de pé, e o seu feixe juntaram-se ao redor do meu e se curvou diante dele. Os seus irmãos disseram, então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E odiaram ainda mais, por causa do sonho do que tinha dito. Depois ele teve outro sonho e contou aos seus irmãos. Tive outro sonho, dessa vez o sol, a lua, as 11 estrelas se curvaram diante de mim. Quando contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse, que sonho foi esse que você teve? Será que eu e sua mãe e seus irmãos viveremos nos curvando até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúme dele, e o pai, no entanto, refletiu naquilo.
Bom, gente, a passagem de hoje fala sobre os sonhos de José. Essa passagem fala muito sobre a passagem de José. A gente sabe, para quem nunca leu a passagem de José em Gênesis, quando você tiver uma oportunidade de ler essa passagem, uma passagem muito boa, vocês vão refletir. A passagem de José, José era o filho mais novo de Isaac. E o pai, esse pai, ele amava mais o José porque ele era um filho que ele teve na velhice, como diz aqui na palavra do Senhor. E José, ele tinha sonhos. Então, os irmãos de José, quando eles viram que o pai amava mais José do que os outros irmãos dele, eles começaram a odiar o José e começaram a tratar ele de forma errada. Começaram a tratar ele de forma rancorosa. E então José começou a ter sonhos. Então, com esses sonhos, ele falava para os irmãos dele que o fecho, que ele contou a história dos fechos, que os fechos deles ficaram de pé e os fechos dos irmãos dele ficaram ao redor e se curvaram diante dele. Então os irmãos dele ficaram furiosos e falou: você quer dizer que você reinará sobre nós, que você governará sobre nós? Então os irmãos dele odiaram José ainda mais. Então José teve outro sonho e ele também disse para o seu pai e para os seus irmãos, dizendo que dessa vez o sonho dele era o sol, a lua e as estrelas se curvaram diante dele. Então o pai de José disse para ele: filho, você está falando que nós devemos prostrar diante de você a vida inteira? Ele falou assim, ele achou isso estranho, esse sonho, e seus irmãos ficaram mais ciumentos ainda. O que essa passagem de hoje ela vem nos ensinar? Muitas das vezes a gente tem sonho na nossa vida, muitas das vezes a gente tem planejamento na nossa vida, e tem sonhos que a gente começa a contar para as outras pessoas, e essas pessoas elas ficam com inveja, com ciúme dos nossos sonhos, e começa a amaldiçoar, começa a nos desanimar, dizendo para nós que nós não podemos, que isso não é para nós, que nós não vamos conseguir chegar nesse objetivo, que é muito difícil, que ele teve um colega que não conseguiu. Sempre vai ter pessoas que vão tentar te desanimar. Por causa dela não ter conseguido esse sonho, você também não poderá conseguir. E a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa, com pessoas que nos alimentam de forma errada para tirar os nossos sonhos, para destruir os nossos sonhos. Porque a gente sabemos muito bem que Deus, ele sabe de todas as coisas, e se Deus tem propósito na sua vida, se Deus estiver te mostrando que ele vai cumprir uma promessa na sua vida, então confia no Senhor. E a gente tem que entender uma coisa, a gente deve falar com Deus primeiramente, a gente não deve falar com os nossos amigos, a gente não deve falar com as pessoas. Primeiramente você deve entregar os seus sonhos nas mãos do Senhor, porque o Senhor sabe de todas as coisas. E o Senhor te dará a sabedoria necessária para que você possa desfrutar da bênção que ele tem na sua vida. E a gente vê muito bem na passagem de José, que José ele foi governador do Egito, mais para frente dessa passagem. Então, o que Deus tinha um propósito na vida de José, então se cumpriu, porque Deus mostrava para José em sonhos o que ele ia fazer mais para frente. Mas os seus irmãos e o seu pai ainda não entendiam qual que era o propósito que o Senhor tinha na vida de José. E muitas das vezes a gente também não entendemos, e as pessoas que estão do nosso redor também não entendem os propósitos que Deus tem na nossa vida. Muitas das vezes Deus está te mostrando algo que Ele vai te usar para fazer mais para frente, mas a gente, por deixar as pessoas nos desanimar, ou propriamente a gente se desanimar, a gente acaba deixando isso para lá, a gente acaba acabando com os nossos sonhos. Então, gente, eu venho falar para vocês, se você tiver um sonho, se você tiver um objetivo, se Deus colocou algo no seu coração para que você faça, então faça, não desobedeça, porque o Senhor, ele sabe de todas as coisas, ele conhece o nosso futuro. Então, você deve
deixar nas mãos do Senhor. Deixar que o Senhor ele vai te preparar até chegar no tempo certo dele. E a gente não deve desanimar como José. José, ele permaneceu firme na palavra de Deus. E o Senhor foi mostrando para ele até ele chegar como governador de Egito. Porque o Senhor, ele tinha um propósito. E naquele momento, José, ele praticamente, ele foi usado para o Senhor para que o Egito não passasse fome. Para que o povo de Egito não passasse fome. Então, a gente tem que prestar muita atenção no que Deus está trazendo na nossa vida. Aquilo que Deus está revelando para você. Porque muitas das vezes Deus tem um propósito na sua vida, mas muitas das vezes o inimigo vai querer tirar esse propósito da sua vida. Mas você deve ter fé. Você deve confiar no Senhor. E quando você tiver um sonho, você deve deixar nas mãos do Senhor e perguntar para Ele. E pedir para que o Senhor possa revelar no seu coração se isso que Ele está colocando em suas mãos, se realmente é dele ou não. Porque muitas das vezes o Senhor nos revela se realmente o sonho que a gente tem é de Deus ou não é. Então, gente, confia no Senhor, tenha fé e peça para que o Senhor possa mostrar para você a promessa que Ele tem na sua vida. Porque muitas das vezes a gente toma decisões erradas, decisões precipitadas e acabamos que mais para frente a gente sofremos uma consequência muito grande. Então, primeiramente, antes de você fazer algum objetivo, antes de você quiser que esse sonho realize na sua vida, primeiramente, venha pedir ao Senhor para te dar um segmento. Peça para o Senhor para que Ele fale no seu coração, para que Ele te mostre o caminho certo. Porque como diz na palavra, como Jesus já diz para nós, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, Ele vai te mostrar o caminho certo. Então, peça ao Senhor sabedoria, como Salomão pediu sabedoria a Deus, para que Ele possa reinar o povo dele. E assim a gente também deve fazer, pedir sabedoria a Deus para que a gente possa tomar decisões certas na nossa vida, para que a gente venha tomar decisões certas em cada área da nossa vida, para que a gente não venha sofrer as consequências lá na frente. Essa é a passagem que eu venho falar para vocês neste momento, que essa palavra de hoje, ela venha falar no coração de vocês, e que vocês venham refletir essa palavra, que vocês venham deixar essa palavra, ela criar semente de bons frutos no seu coração. Vamos orar aqui neste momento, para que a gente possa pedir para que o Senhor não deixe que pessoas destruam os nossos sonhos. E para que a gente aumente a nossa fé, para que a gente confie no Senhor e deixe tudo nas mãos dele, para que os nossos sonhos sejam concretizados na vontade do Senhor e aquilo promessa que o Senhor tem na nossa vida. Quem puder fechar os seus olhos, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, isso que eu agradeço, Senhor, mais uma oportunidade, meu Pai, de estar ministrando a Tua palavra aqui neste momento. Hoje a palavra do Senhor vem nos dizer, meu Pai, sobre o sonho de José, meu Pai. Sabemos muito bem, Senhor, que a Tua palavra, meu Pai, ela nos mostra que muitas das vezes o Senhor tem planejamento na nossa vida. Que muitas das vezes, Senhor, o Senhor tem sonho na nossa vida. Mas as pessoas vêm nos desanimar, Senhor. Muitas vezes as pessoas vêm querer destruir os nossos sonhos, porque a gente acaba caindo em armadilha de falar para as pessoas que estão do nosso lado. E muitas das vezes talvez as pessoas que estão do nosso lado, podem estar querendo o nosso mal, podem estar querendo destruir nossos sonhos. Então eu lhe peço, meu Pai, nessa oração, que o Senhor venha, Senhor, nos dar um segmento, meu Pai. Que o Senhor venha nos mostrar, meu Pai, venha nos mostrar o tempo certo, meu Pai. Que o Senhor venha nos mostrar se estamos caminhando no caminho certo, meu Pai. Que o Senhor venha, meu Pai, nos mostrar, tocar no nosso coração, mostrar em sonhos, meu Pai, para onde a gente deve caminhar, meu Pai. E que o Senhor venha repreender, meu Pai, todo o mal, meu Pai. Toda a seta maligna que o inimigo vem colocar na nossa mente. Tudo aquilo que ele vem falando que nós não vamos conseguir. Mas sabemos, meu Pai, que somos mais que vencedores porque estamos do seu lado, meu Pai. Porque sabemos que o Senhor é o Rei da Glória, meu Pai. Aquele que está conosco todo momento. Então eu lhe peço, meu Pai, que essas pessoas também que estão assistindo esse vídeo, meu Pai, que elas venham entregar tudo nas mãos do Senhor, meu Pai. E que elas venham esperar com fé em Ti, meu Pai. Porque sabemos que o Senhor propõe de todas as coisas. O Senhor sabe de todas as coisas, meu Pai. E o Senhor sabe tudo que passa na nossa vida, tudo que passa no nosso coração. O Senhor sabe o nosso futuro. Então, meu Pai, que essas pessoas venham deixar tudo em Tuas mãos, meu Pai. Entregar em Tuas mãos e descansar. Descansar porque sabemos que estão na mão do nosso Senhor.
Nosso Senhor Jesus Cristo é aquele que nos criou, aquele que está conosco. Então eu lhe peço, meu Pai, também, que o Senhor venha abençoar todas as famílias que estão assistindo esse vídeo. Que o Senhor venha abençoar, meu Pai, tirar todas as enfermidades, meu Pai, todo o mal, meu Pai, toda a obra do inferno, toda a obra de Macambari que venha cair por terra em nome de Jesus, meu Pai. E que o Senhor venha abençoar os sonhos de cada um, meu Pai. Que o Senhor venha derramar bênção sem medida na vida deles, meu Pai. E que eles venham confiar, meu Pai. Confiar no Senhor e deixar tudo em Tuas mãos, meu Pai. E que a fé deles venha acender, meu Pai, no coração dessas pessoas, para que ela tenha fé, que os sonhos delas vão se concretizar e que seja feita a Tua vontade, Senhor, e não a nossa. Em nome de Jesus é que eu lhe peço, e em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Glória a Deus. Essa é a passagem de hoje. Que essa passagem vem falar graciosamente no coração de vocês. Deus abençoe a sua tarde, abençoe o seu final, abençoe a sua terça-feira, esse feriado. Fique com Deus, na paz do Senhor. Amém. Glória a Deus.